O tema da lição dessa semana se fundamenta no conceito da cosmovisão bíblica. Ou seja, o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o Criador do universo. Nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 7, a primeira mensagem angélica, uma das frases da primeira mensagem angélica. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Portanto, um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas. Os salmos, objeto do estudo desta semana, eles se fundamentam nessa premissa, na premissa de que Deus é o Criador de todas as coisas e nas implicações desta premissa. Ora, se Deus é o Criador de todas as coisas, que implicações teológicas nós temos agora por conta desta premissa de Deus ser Criador e o único Criador? Primeiro, o Senhor é o Criador e, além de Criador, Ele é o mantenedor do universo, da terra e, consequentemente, da humanidade. Ora, quando o Senhor é Criador da humanidade e quando Ele mantém a humanidade, isso quer dizer que Ele mantém cada um de nós. Ele nos criou e Ele nos mantém. Isso nós vemos no Salmo, vamos ver ao longo da lição, no Salmo 9 e no Salmo 100. Mas se Ele é o Criador, Ele é o proprietário. Portanto, Ele é o governante e é o rei. O verso para memorizar da nossa lição toca neste assunto. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se. O Senhor armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Ora, o Senhor é o Criador, portanto, Ele governa, Ele é o rei. Isso nós vamos ver com detalhe no Salmo 97. Veja aqui um parágrafo da nossa lição. O governo soberano do Senhor mantém o mundo firmemente estabelecido e seguro. Os salmistas querem que o leitor entenda esta verdade fundamental. Com esta cosmovisão como farol, os salmistas buscam viver e servir a Deus com total devoção. Quando nós entendemos que Deus é o Criador e que Deus é também o Rei, nosso relacionamento com Ele deve ser pautado por esse entendimento. Devemos, como os salmistas, ter a Deus total devoção e lealdade. Mais ainda, mas se Ele é governador, se Ele é o rei, Ele também é o juiz e julga cada ser humano. Julga cada ser humano com relação às atitudes dos seres humanos para com Deus. Isso vai estar no Salmo 75. Veja, por favor, Salmo 14, verso 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Outra versão desse verso diz assim, para ver a quem ele pode salvar. Qual é o objetivo do juízo divino? É o estudo da terça-feira. Vamos ver por que é que Deus pratica, porque Deus estabelece o juízo. Mas ainda, o Senhor tem um contrato com a humanidade. Esse contrato foi feito com Abraão, a aliança eterna, a aliança de salvação. Um contrato bilateral, um contrato entre Deus e a humanidade, entre Deus e seu povo, entre Deus e seus filhos. E a aliança que era com Abraão, era com o povo hebreu, hoje é a aliança do povo cristão, de cada um de nós, uma aliança de Deus, a aliança de Deus para conosco. Vamos ver isso no Salmo 105 nesta semana. Essa aliança é regida pela palavra de Deus. Quais são os fundamentos dessa aliança? Quais são os estatutos dessa aliança? Os estatutos dessa aliança são as leis, as ordenanças, os mandamentos e os estatutos de Deus. Nossa lição vai buscar esse entendimento no Salmo 19, 119 e 25. Mas o que é esse conjunto de leis, irmãos? Nós, às vezes, temos a tendência de achar que esse conjunto de leis é um conjunto de restrições, é um conjunto de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquela outra coisa. E isso faz com que a lei seja pesada. Um conjunto de não podes. Quando o objetivo de Deus ao dar a lei era que ela servisse de instrução, que ela servisse de ensino. Mas ainda, irmãos, a Bíblia apresenta que essas leis são imutáveis. Ora, se elas são imutáveis, nós temos segurança.
Nosso Deus não vai pensar amanhã diferente do que ele pensa hoje, ou diferente do que ele pensou no tempo dos salmistas. Mas Deus é eterno e sua lei é eterna, e nós podemos ter segurança com relação a essa lei. Assim, irmãos, nós devemos louvar a Deus como Criador, como nosso mantenedor, como Rei, como Juiz e como aquele que estabeleceu uma aliança perpétua de salvação. Ele quer a nossa salvação. Veja o texto de 2 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens se salvem, que venham ao conhecimento da verdade. Esse é o objetivo de Deus, irmãos, e a cosmovisão bíblica que aponta a Deus como Criador, como Redentor, como Mantenedor, também como Juiz e como Rei. Essa cosmovisão mostra que o Senhor quer a nossa salvação. Portanto, nós devemos estar felizes, irmãos. Temos um Deus que quer a nossa salvação, que faz tudo para a nossa salvação. Eu tenho dito, e vocês já devem estar até cansados de ouvir, o negócio de Deus é a nossa salvação. E nós vamos ser salvos por conta da graça de Deus e da graça do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque mais uma vez vamos estudar o livro dos Salmos. Vamos estudar agora o Senhor como Rei, o Senhor como Juiz, aquele que quer a nossa salvação, aquele que estabeleceu uma aliança para que nós estivéssemos seguros com relação à salvação. Nos abençoa, então, no estudo dessa semana, faça com que sejamos felizes nesse estudo e que aprendamos um pouco mais da Tua palavra, um pouco mais da Tua bondade, um pouco mais do Teu amor. Abençoa cada um de nós, cada um dos membros da Escola Sabatina, alunos, professores, todos que tenhamos um estudo feliz. Muito obrigado por tudo. Amém. Então, que todos tenhamos uma boa semana, uma semana de estudo, uma semana feliz, uma semana de estudo feliz do tema O Senhor Reina.